vamos dormir, normalmente temos uma expectativa, não é mesmo? Que é de que vamos adormecer e ter sonhos. E isso é algo tão comum, deitar e sonhar que está em outros lugares, em outras situações. Mas como podemos definir os sonhos? Por exemplo, vocês que estão assistindo a esse vídeo, vocês conseguiriam falar para mim agora o que são sonhos? Provavelmente muitos responderão que são imagens que surgem em nossas mentes enquanto dormimos. Imagens que mostram algumas situações corriqueiras de nossas vidas. Ou não, porque você sonhar que é um Velociraptor tomando chá com ratos debaixo da Torre Eiffel enquanto assiste ao Run BTS não é algo lá muito corriqueiro. Independente de qual a resposta de vocês, é quase certo que a maioria responderia para mim que sonhar é algo normal, faz parte da nossa natureza. E para muitos nem existe nada de espetacular nisso. Porém, para algumas pessoas não é bem assim. Quando olhamos para trás, para a antiguidade, vemos, por exemplo, que o rei Gudea reconstruiu o templo de Nirguisso porque em um sonho ele recebeu uma mensagem que lhe falava que deveria fazer isso. E cada sociedade, em diferentes épocas e lugares do mundo, conceberam o ato de sonhar como tendo diferentes figuras e maneiras. É até entendível porque os sonhos, mesmo sendo algo corriqueiro, são fascinantes. E foi esse fascínio que levou à criação da série de HQs Sandman. Olá, meu nome é Márcia Jamile, sou arqueóloga e administradora do site Arqueologia Egípcia. E nesse vídeo eu falarei um pouquinho sobre duas figuras abstratas que nos acompanham desde os primórdios dos tempos e que são personagens bem importantes de Sandman, que é uma série de quadrinhos escritas por Neil Gaiman a partir do final da década de 1980 e que foram publicadas pela DC Comics. O personagem principal é Sonho, que é um dos 7 perpétuos. Os demais são destino, desejo, delírio, destruição, desespero e morte. Nesse vídeo focarei em sonho e morte. Gente, focarei em sonho e morte parece, sei lá, uma narração dos Senhor dos Anéis. E existem algumas questões sobre as traduções desses nomes, porque em inglês o nome de todos começam com a letra D. E também tem o nome Sandman, que traduzindo é Homem-Areia. E sobre especificamente esse termo aqui, eu voltarei já, certo? E recentemente essas histórias em quadrinhos foram adaptadas pela Netflix em formato de série, que vai estrear agora em 2022. E a primeira temporada é sobre a saga do Senhor dos Sonhos, que foi capturado por um grupo de ocultistas que tinham a intenção de capturar uma outra personagem, a Morte. Ou seja, os caras cometeram um senhor engano. Não me alongando muito na história e falando basicamente o que meio que já saiu no trailer, ou seja, não tem spoilers fortes da HQ aqui. Não se preocupem, tá? Podem assistir tranquilos. O Senhor do Sonhar, depois de décadas preso, finalmente consegue se libertar dos seus captores. E vê que no longo tempo em que esteve fora, deu ruim. Deu muito ruim, na verdade. Porque primeiro, imagine como ficou o mundo com a ausência do sonhar. E segundo, ao sair do seu cativeiro, ele fica sabendo que tem uma outra treta, só que bem do mal, rolando, porque enquanto esteve preso, os pesadelos escaparam do seu poder, ficaram à solta e no meio deles tem um carinha chamado Coríntio, que é um pesadelo que agora livre passa a viver entre os humanos atuando como um serial killer. Logo, o Senhor dos Sonhos terá que restabelecer o equilíbrio que foi quebrado na sua ausência, assim como caçar o Coríntio. Ok, aqui foi o resumão para vocês, e já vou esclarecendo logo que nesse vídeo meu intuito não é falar sobre a jornada do personagem, subtramas, etc. Até porque se eu falar de todos os detalhes inspirados em temas históricos e arqueológicos, seria um senhor vídeo longo, porque as histórias em quadrinhos têm muita coisa bacana para comentar. Então resolvi ir por um outro caminho. Neil Gaiman, em Sandman, na base da construção de alguns dos seus personagens, se utilizou de inspirações não só históricas e mitológicas, mas na forma de nos relacionarmos com figuras abstratas, como o sonho e a morte. Daí ele trabalha com a possibilidade de que, com a ausência dos sonhos, pesadelos estariam livres, além de outras consequências psicológicas. E paralelamente temos os seus captores, que, interessados em sequestrar a morte, querem dominá-la para tê-la sob o seu controle, e assim se livrar daquele que é justamente o nosso destino final, que é o fato de que todos iremos morrer.
E todo esse enredo deu início a uma série de histórias fascinantes. Não é à toa que Sandman se tornou um sucesso absoluto e até hoje chama a atenção de várias pessoas ao redor do mundo. Mas vamos lá! O que temos do lado da vida real? Historicamente, tanto o ato de sonhar como a morte sempre fascinou várias culturas ao redor do mundo. Cada povo, à sua maneira, os interpretou de diferentes formas, os incluindo em suas crenças, anedotas. O ato de sonhar, por exemplo, ao longo da história da humanidade ganhou importantes papéis, tanto em âmbitos religiosos como até políticos. Sim, gente, até políticos. É o caso da história da Estela do Sonho, que é uma situação que trago para vocês diretamente de lá do Egito Antigo. Há mais de 3.000 anos, durante uma época que chamamos de Novo Império, existia um faraó que se chamava Tutmés IV, e ele relatou que em sua juventude, após uma cansativa caçada, se deitou às sombras da grande esfinge e lá pegou no sono. Durante o seu sono, ele sonhou que a grande estátua estava falando com ele, e ela falava que ele era o filho dela. E assim, só para esclarecer, a esfinge é chamada dessa forma por nós por pura inspiração nos gregos. Para os antigos egípcios, ela era uma das representações do deus Sol. Ok? Continuando. No sonho, esse deus se apresentava como o pai de Tutmés IV e que o rapaz estava destinado a ser faraó. E meio que finaliza falando: "Você será meu protetor, porque meus membros estão enterrados pela areia." Após acordar assustado, Tutmés IV reconhece que aquele sonho, na verdade, não era simplesmente só um sonho, mas um recado divino, e então mandou desenterrar a esfinge. E para rememorar este momento, ele colocou entre as patas dela um artefato que chamamos de Estela do Sonho, onde conta como foi que recebeu o recado do deus. É uma história realmente muito fascinante, porém, já quebrando aí as expectativas de vocês, aparentemente Tutmés IV não era a primeira opção ao trono do Egito. Na verdade, ele era um dos filhos mais novos do faraó, do seu pai, porém ele acabou assumindo o trono. Os antigos egípcios eram bem chatinhos em relação a isso. Eles levavam muito a sério essa questão da sucessão ao trono, de que o primeiro filho deveria assumir o controle do Egito. Então, não era incomum que as pessoas que a tradição egípcia não considerassem adequadas para o trono escrevessem relatos de encontros divinos durante os sonhos, ou então de nascimentos divinos, para justificar o porquê que essa pessoa em questão poderia se tornar faraó. Foi isso que Tutmés IV fez ao construir a Estela do Sonho. O ato de sonhar era tão levado a sério pelos antigos egípcios que eles assumiram que sim, um sonho poderia ser uma evidência de contato com as divindades, e assim o recado que teria sido passado em sonho era aceito como genuíno. Ao menos é o que os textos oficiais apontam. Se era contestado na época, já é outra história. E voltando para Sandman, claro que, como uma obra que pegou inspirações em histórias e mitologias, é até óbvio pensar que a criação do universo da HQ sugira que o Senhor dos Sonhos, o Senhor do Sonhar, tem suas respectivas representações em diferentes culturas. E é isso o que os seus diferentes nomes refletem. Tem um trecho no trailer em que a personagem Hetty nos apresenta algumas das denominações dele, e essa parte também está na HQ, praticamente da mesma forma. Ela fala para uma outra personagem, a Constantine, que Morpheus voltou, e ainda diz que ele é o Oniromante. E completa com um, sabe quem? O Sandman. E vamos trabalhar com esses 3 termos aqui. O nome Morpheus vem do grego, modar, da forma. Trata-se do deus grego dos sonhos e que tinha a habilidade de assumir qualquer forma humana e aparecer nos sonhos das pessoas. Ou seja, se você já sonhou comigo, na verdade era o Morpheus se passando por mim. E ele também era um Oneiros, vem também da mitologia grega. No caso, a Hetty usa o termo Oniromante. O Oniro vem do nome Oneiros, ou seja, sonho. E claro que temos Sandman, que é inspirado diretamente em uma figura folclórica europeia, que de acordo com a tradição ajuda as pessoas a dormir e utilizando uma areia mágica as ajuda a ter belos sonhos. Embora existam outras versões do Sandman que ele não é tão legal assim não, tá? E essa areia nas séries, tanto em HQ como na Netflix, é o que o nosso personagem principal carrega em um saquinho, que tem um papel bem importante na trama.
O nosso desejo por bons sonhos é histórico, desde amuletos do deus Bes lá no Egito Antigo, usados não só para um bom parto, mas para dar tranquilidade para as crianças na hora do sono, aos apanhadores de sonhos, que muitos chamam de filtros dos sonhos, advindo da América do Norte, mais especificamente, acho que do povo Anishinaabe. Os sonhos também foram, como ainda são, usualmente associados a representantes religiosos que dizem que através deles, os sonhos, podem acessar o mundo do além. Sim, os sonhos, em diferentes culturas, são vistos também como uma forma de nos conectar com o mundo dos mortos. O que é geral é que as nossas mentes, de forma consciente ou não, tenta conceber que ainda é possível interagir de alguma maneira com os nossos falecidos. E aqui não estou fazendo juízo de valor sobre religiões, estou falando do que ocorre de uma forma geral na nossa cabeça humana. Mesmo não acreditando na vida após a morte, a gente pode conceber, por exemplo, que vimos o nosso falecido avô no ônibus, mas era alguém muito parecido. Independente das formas como isso irá acontecer, a questão aqui é que em nossas mentes procuramos formas de poder ver nossos entes queridos que se foram, e uma dessas formas é através dos sonhos. E isso me lembra de que em algumas sociedades podemos ver a crença de que os mortos seriam capazes de invadir os sonhos dos vivos para se fazerem presentes, ou como uma forma de protesto por terem sido esquecidos. No livro Os Vivos e os Mortos na Sociedade Medieval, de Jean-Claude Schmitt, vemos justamente esta situação ocorrer na Idade Média, de que essa era a visão de que se tinha dos sonhos, que envolviam pessoas que já tinham falecido. E tinha também as situações em que sonhar com os mortos poderia indicar a presença de uma força maligna. Mas também dependia de quem era a pessoa que sonhava, tá? Não era assim também não. Como vocês puderam ver, tiveram aqui algumas associações do ato de sonhar com a morte. E é aqui onde entro com a nossa outra personagem de destaque do vídeo. Mas antes de chegar nela, já deixa aí um like nesse vídeo, porque estou aqui me esforçando para trazer curiosidades sobre como antigas sociedades viam o ato de sonhar. Então, um like de sua parte seria muito legal. E se inscreva no canal, porque temos outros vídeos tão legais quanto esses. É só vocês darem uma olhadinha e vão ver. Chega mais, venha participar da turminha. Tá, agora vamos para a Senhorita Morte, uma das personagens mais queridas. A Morte é a irmã mais velha do Senhor do Sonhar, que a propósito vou passar a chamar de Morpheus aqui, ok? Estão lembrados que no enredo os ocultistas planejavam sequestrá-la para poder alcançar a imortalidade, blá blá blá, só que acabaram pegando o ser errado, sobrando para o nosso parcinha Morpheus? Pois é, né? E o interessante dela foi a escolha dela carregar em seu pescoço um amuleto do Egito Antigo chamado de Ankh. Uma Ankh era o símbolo que conferia a vida, e a vemos em vários contextos, não só funerários, mas também domésticos e religiosos, como é o caso dessa imagem do deus Sol Atum oferecendo Ankhs para a família real. E a escolha da Ankh para ser carregada pela nossa personagem, Morte, é interessante porque a presença desse símbolo indica justamente a entrega da vida. Não é algo sinistro, é meio que a morte, o ato de morrer, na verdade está conferindo vida. Eu não sei se o Neil Gaiman incluiu a Ankh aqui com esse sentido, mas seria legal se ele tivesse adotado o discurso. E a propósito, estou usando hoje a minha Ankh em homenagem. Eu ganhei de uma seguidora, gente. Sem contar o fato de que a Ankh vem de uma cultura antiga, no caso a egípcia, que criou uma complexa religião para justamente justificar, tentar entender e superar a morte. O tema da busca da imortalidade está presente entre vários povos. Vemos desde China, Egito, histórias de líderes que querem a todo custo viver para sempre. Mas se no passado temos o imperador Qi Shi Huang mandando súditos em busca da fórmula da imortalidade, nos dias de hoje, muitos de nós já compreendemos que não podemos alcançar a imortalidade. Não importa se você for o Michael Jackson, Marilyn Monroe ou Elvis Presley, que viraram figuras imortais, mas que no final só são figuras mesmo. Olhando para a nossa atual sociedade inspirada pelos modelos ocidentais, um dos motivos de temermos a morte tem base cultural. Tudo o que remete a ela fomos condicionados a afastar da gente. A morte do outro é um espetáculo bizarro, mas a nossa, ou dos nossos parentes, é um assunto tabu.
E essa negação está presente também no discurso anti-envelhecimento, porque envelhecer deixa na cara a nossa mortalidade. Inclusive, isso é abordado na primeira HQ de Sandman, onde é mostrado que o motivo da tentativa de invocação da morte é porque o líder do culto lá não queria envelhecer. E existem outros fatores que envolvem o medo da morte, alguns relacionados com a nossa própria biologia, o instinto de sobrevivência, e outros por motivos econômicos. Tem isso também. Estamos tão imersos no sistema capitalista que simplesmente morrer não é uma opção. Como você pode ser produtivo se você está morto? Daí é interessante quando vemos em Sandman a ironia que é os ocultistas tentar sequestrar a morte para dominá-la, mas pegam o Senhor do Sonhar, sendo que sonhar nos mostra um pouco da arte de viver e até nos tranquiliza em relação à morte, já que sonhar com entes queridos podem reviver memórias felizes, mesmo que traga junto um pouco de saudade. Mas ainda é maravilhoso escutar, mesmo que em sonho, uma voz tão íntima que se calou há muito tempo. É por isso que eu resolvi trazer este vídeo para vocês, porque essa série é uma oportunidade não só de se distrair ou ver a adaptação de um HQ, mas também de brincar um pouco com o nosso conhecimento histórico e mitológico. Inclusive, como citei no início do vídeo, o Neil Gaiman gosta muito de brincar com isso também. Logo se vê outras obras dele, como Good Omens e Deuses Americanos, por exemplo. Para muitos, os mitos podem parecer meras curiosidades, delírios de outros povos, mas não, muitos nos ajudam a entender a organização das sociedades, onde cada um se encaixa em suas narrativas particulares. E, inclusive, é por isso que precisamos sempre olhar os mitos como frutos do seu tempo. Alguns, por mais absurdos que possam parecer, nos ajudam a compreender um pouco como aquelas pessoas entendiam a natureza ao seu redor e como tentavam lidar com ela. Os sonhos parecem inofensivos, mas ao longo dos milênios, alguns simples sonhos levaram a interpretações que interferiram na vida pública. E é por isso que a temática do sonho, do sonhar, é tão interessante, porque mexe com algo tão pessoal nosso, algo que está no fundo de nossas mentes, mas que às vezes você quer correr para contar para alguém, seja para os seus amigos na mesa de um bar para contar como o sonhou que estava no mundo de Dark Souls e que era uma arqueira que estava lutando contra um sapo de 3 cabeças. Ou correr para contar para uma pequena porção de letrados, um dos poucos capazes de ler um aviso em pedra aos pés da grande esfinge. Espero que vocês tenham gostado desse pequeno passeio de como o sonho era visto por populações do passado, e que isso os ajude a se sentirem mais próximos do universo de Sandman. E comentem aqui os sonhos mais malucos que vocês já tiveram. Vocês são seguidores desse canal, gente. Com certeza tiveram muitos sonhos malucos. Certeza! E como sempre, obrigada por assistirem esse vídeo e obrigada ao pessoal do Catarse e aos membros do Clube do Arqueologia pelo Mundo por apoiar os meus vídeos. Não tenho palavras de gratidão por vocês ajudarem a colocar vídeos como esse no ar. Bom, vou ficando por aqui e até mais!